Olá pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo aí, eu quero avisar vocês que esse vídeo aqui faz parte de uma série. E esse é o primeiro vídeo. Vou contando a história aí aos pouquinhos, beleza? Olá pessoal, tudo bem? Hoje, pela primeira vez aqui no canal, eu senti de falar sobre alguma coisa que eu gosto. Star Wars é um filme que eu sempre tive uma certa relutância para assistir, nunca me chamou atenção. Eu comecei a assistir o primeiro Star Wars e eu achei que os efeitos especiais dele eram muito velho e tudo mais, e eu não entendi muito a história também e cancelei. Um tempo atrás eu assinei o Disney Plus e eu vi que eles separaram o Star Wars, eles organizaram Star Wars em ordem cronológica. E aí eu comecei a assistir. Star Wars tem muitas histórias, vários personagens, várias histórias, tem romance, tem guerra, tem drama, tem várias coisas. O intuito desse vídeo aqui, a partir de agora, todo filme que eu trazer aqui, a gente vai ver as camadas mais profundas, sabe, os entendimentos, vamos estudar o filme. Eu acredito que todo filme tenha, de certa maneira, um entendimento pra gente, traz um entendimento pra gente. Tudo tem vários níveis, várias camadas, e quanto mais profundo a gente vai, mais entendimentos a gente traz para nossa vida também. Antes de tudo, eu quero falar para vocês que esse vídeo vai ter spoiler. Se você não se importa de ver spoiler, tudo bem, mas se você não assistiu Star Wars ainda e não quer ter spoiler, não assiste esse vídeo, beleza? E também, tudo que eu falar aqui é a minha visão de Star Wars. Você não tem que concordar, não venha me atacar aqui, porque aqui a gente está estudando. E eu estou trazendo a minha visão. Deve se orgulhar do seu filho. Ele não conhece a cobiça. Ele tem... poderes especiais. Ele prevê os acontecimentos. É por isso que parece ter reflexos tão rápidos. É uma característica Jedi. Ele merece mais do que uma vida de escravo. Se ele tivesse nascido na República, seria identificado mais cedo. A força nele é incomum. Isso é evidente. Pode ajudar? Eu não sei. Obi-Wan, prometa que vai treinar o menino. Sim, mestre. Ele é o escolhido. O personagem que eu escolhi para falar é o Anakin Skywalker. Dentre todos os personagens, Anakin Skywalker tem uma história muito peculiar. Muitos de nós, aqui na Terra principalmente, essa mitologia dele, todos nós passamos. O arquétipo do herói e tudo mais, só que o Anakin Skywalker é o primeiro arquétipo do herói, assim, que eu vejo que tem uma queda. Nenhum filme até hoje que eu assisti, por exemplo, Matrix, tem o Escolhido, o Harry Potter, por exemplo, nenhum deles tem essa questão da queda, de a pessoa cair pro lado sombrio, de virar o vilão. A gente vai falar desde o nascimento dele, no filme, né, o surgimento dele, quando ele aparece, criança ali com 9 anos, até a morte dele. E também eu vou falar, no meu ponto de vista, a reencarnação dele para ele cumprir a missão dele. Vai explorar qual que foram os motivos que levaram ele a ter essa queda e ir para o lado sombrio. E, igual eu falei, pode acontecer com qualquer um de nós aqui. Atrás, quando surgiram os primeiros Jedi, eles eram o equilíbrio perfeito entre o lado sombra e o lado luz. Tanto que se a gente pegar o símbolo que tem lá no primeiro templo Jedi, é muito parecido com o símbolo do Yin Yang. Muito semelhante do budismo, do Yin Yang, que mostra isso, o aspecto luz e sombra, eles são uma coisa só. Com o tempo, isso foi se polarizando. Só os Jedi, que eles eram da luz, né, que eles serviam à vontade da força, né, que na minha visão é Deus, é a mesma coisa. A força regia a vontade dos Jedi. E por outro lado, existiam também, surgiu os Siths, que eles são os inimigos dos Jedi, eles são regidos pelo ego, pelo poder,
tudo o contrário aos Jedi. Muitos Jedi eles tinham até medo de pegar para estudar o lado sombra. Eles não queriam ver muito porque eles tinham medo de ser atraído para aquele lado. Então eles nem estudavam nada. Um dos Jedi que aparece no filme, lá no início, ele é muito estudioso, muito aprofundado, e ele pega para estudar os textos antigos dos Jedi e ele vê que vai vir tem uma profecia que fala que vai vir um escolhido, né? E é mais ou menos naquela época ali que eles estão vivendo. Porque tudo que as profecias estão falando, que está acontecendo, ele fala, o escolhido está chegando. E em uma das viagens dele, por um acaso, ele vê uma criança, pelo modo de ela ser, por todas as características dela, e chega à conclusão que aquela criança é o escolhido, né? E essa criança é o Anakin Skywalker. É uma criança de muita luz, né? Dá pra ver que é uma pessoa do bem, que tem todas as qualidades do bem. É muito inteligente para a idade dele, ele já sabe falar outras línguas, já sabe arrumar as naves lá. O interessante também do Anakin é que ele nasce de uma mãe virgem. A mãe dele não teve relação sexual com ninguém, bem parecido com a história de Jesus, né? O Messias. As profecias, o escolhido é a pessoa que vai trazer o equilíbrio da força. Ele vai pegar esses dois lados que estão polarizados e vai voltar de novo, sabe? Só que pensa, é uma guerra que está acontecendo ali, né? Mas enfim, a profecia fala que ele vai trazer equilíbrio à força. Qui-Gon Jinn, na hora que vê isso, leva ele junto, pede para a mãe dele, autoriza. O mestre Yoda olha para ele e vê muito medo, muitas coisas ali que não é bom, que são coisas do lado negativo. E eles relutam em treinar ele e tudo mais. Acaba que no primeiro filme Qui-Gon Jinn é morto, né? E Qui-Gon Jinn passa a missão pro Obi-Wan Kenobi, de treinar o Anakin e de transformar ele num Jedi. O Obi-Wan e o Anakin, eles viram grandes amigos. Começa uma jornada de muita parceria mesmo. Why do I sense we've picked up another pathetic life form? It's the boy who's responsible for getting us these parts. Anakin Skywalker? Meet Obi-Wan Kenobi. Hi. I have trained you since you were a small boy. I have taught you everything I know. And you have become a far greater Jedi than I could ever hope to be. You are strong and wise, Anakin, and I am very proud of you. I gave Qui-Gon my word. You owe me one, and not for saving your skin for the 10th time. I will train Anakin. 9th. Then we decided to come and rescue. Good job. Your apprentice, Skywalker, will be. Saying where you go, brother, I'm right here. And on those days when the sky begins to fall, Lucky for you, I'm an excellent pilot. we can get through it all. Another happy landing. Oh, it's you. This is how you thank me for rescuing you? Pounce on me from the ceiling? Could be the one who calls.
Oh, it's you. How can I become a Jedi Master if I'm always getting caught? At least you're a master at getting caught. Very funny. For all your expertise, this is not a very smooth landing. Master! Obi-Wan, can you hear me? Master! Obi-Wan, you've done this in the house. Have you trained the boy? Obi-Wan. May the Force be with you. Goodbye, old friend. May the Force be with you. I should be there with him. Só que desde cedo o Anakin mostra a rebeldia dele, a falta de respeitar as hierarquias, né? Tanto porque ele tinha muito conhecimento, tudo que aqueles outros falavam para ele, às vezes era até muito ultrapassado pro conhecimento dele, mas ele desrespeitava as hierarquias, as ordens. Ele queria se virar e às vezes ele até se achava o chabichão, né? Que ele sabia tudo. A atitude dele, dessa rebeldia, gerava um pouco de tensão na Ordem Jedi, e isso fazia que eles até evitavam ele de aceitar ele como Jedi. Então ele ficava sempre como um aprendiz. E sempre que tinha alguma coisa muito importante ali da Ordem Jedi, ele era meio que excluído. História, desde criança, ele conhece a Padme, a Amidala, e eles começam uma amizade. Com o passar do tempo, o Anakin se apaixona por ela, e o tempo passa e eles começam a ter um romance, acaba que eles se casam. O Anakin é apaixonado por ela e ela é apaixonada por ele. E o Anakin sempre tem visões do futuro, de coisas. E em uma das noites ele começa a ter visões de que ela vai morrer. Ela vai morrer. Antes disso, ele descobre que ela está grávida. E e durante essa gestação ele vê que quando ela está fazendo o parto, ela morre. E ele fica com muito medo disso. E isso faz ele dar passos em direção à sombra, por causa do medo. E ele começa a ser seduzido pela sombra, porque os seres das trevas estão ali do lado dele, só observando, e eles estão manipulando para tudo acontecer. E gradualmente ele foi sendo manipulado e foi sendo seduzido pelo lado sombra, pelo Palpatine, que ele achava que era uma pessoa do bem e tudo mais, que foi manipulando ele certinho até ele entrar totalmente no lado da sombra. Convenceu para ele que apenas do lado sombrio ele ia ter poderes de até salvar a esposa dele. Então ele começa a se perguntar se eu sou um Jedi, não sou Jedi ainda, e eu não tenho como curar ela, e nem os Jedi não têm esse conhecimento que ele vai me passar, se eu ter esse conhecimento eu vou poder salvar ela. Através do medo e da culpa, Palpatine manipulou e controlou totalmente Anakin. E principalmente através da culpa. Ele fez Anakin acreditar que ele tirou a vida da Padme. E isso fez ele sentir muita culpa. E aí foi demais para ele cedeu pro lado da sombra. Está completando o seu destino, Anakin. Seja meu aprendiz e venha a saber como usar o lado sombrio da força. Eu farei tudo o que quiser. Tudo. Bom. Só me ajude a salvar a vida de Padmé. Eu não sei viver sem ela. Enganar a morte é um poder que apenas uma pessoa conseguiu, mas se nós trabalharmos juntos, eu sei que descobriremos o segredo. Eu me comprometo a seguir seus ensinamentos.
Ótimo. A força é intensa em você. O Sith poderoso você se tornará. A partir de hoje, você será conhecido como Darth Vader. Obrigado, meu mestre.